Amém? Graça e paz a todos. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A gente tem um propósito em nossos corações de fazer alguns vídeos falando a respeito dos fundamentos da fé. A gente está hoje fazendo o terceiro vídeo da mulher do fluxo de sangue. Os dois vídeos passados, nós falamos sobre isso. Hoje nós vamos fazer o terceiro e último vídeo a respeito da palavra da mulher do fluxo de sangue. Penso que com essa palavra a gente avançou na palavra da fé. Penso que isso nos ajudou a entender um pouquinho mais a fé que agrada a Deus. Antes da gente começar a ler Marcos capítulo 5, que é o texto onde a gente está falando dele nos vídeos, a fé que agrada a Deus é uma fé real, é uma fé que se baseia em cima daquilo que Deus falou pela palavra dele. Muita gente tem a palavra de Deus como se a palavra de Deus fosse uma coisa qualquer. A verdade é que os filhos de Deus nunca tiveram a palavra de Deus como se fosse uma coisa qualquer. Todos aqueles que se declaram filhos do Senhor, todos aqueles que se declaram convertidos, pessoas que têm uma ligação com o Senhor, uma ligação profunda com Deus, ou como a gente gosta de chamar aqui na nossa igreja, aqueles que nasceram de novo, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Esses têm uma ligação com a palavra de Deus. E em cima da palavra de Deus é que coloca e deposita toda a sua fé. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que acredita naquilo que Deus falou. A fé que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. A fé que faz com que a palavra de Deus seja luz para os nossos pés. Essa é a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus. Amém? Então, nós vamos dar continuidade hoje com o terceiro e último vídeo que a gente vai fazer a respeito da mulher do fluxo de sangue. Hoje nós vamos falar do toque dela e do toque da multidão. Nós vamos falar sobre a diferença de ser, como ela, uma fé real, uma fé que acredita de verdade, com uma fé que a gente chama aqui de fé da sorte, uma fé qualquer. Uma coisa que nem se pode muitas vezes chamar de fé, né? Mas a gente vai ver isso em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a parte para a gente se inteirar do que a palavra do Senhor fala. Versículo 24, Marcos 5, versículo 24 diz assim: pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia e o comprimindo, certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito na mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhes os discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada do teu mal. Amém? Esse é o texto base que a gente está usando para falar nesses 3 vídeos. Foram 3 vídeos que falam sobre essa palavra. Amém? No contexto, a gente começa essa palavra com Jairo, que também é uma palavra muito forte de fé. Provavelmente, mais à frente, nós vamos usar pelo menos 1, 2, 3 vídeos para falar sobre a palavra de Jairo, sobre a ressurreição de sua filha, que também é uma lição muito importante sobre a fé e a fé verdadeira. Amém? Vamos falar do toque.
Quando a gente lê a palavra do Senhor, lê esse texto, a gente percebe uma coisa que estava acontecendo ali. Uma grande multidão seguia Jesus. Uma grande multidão estava do lado dele. Apertava, tocava, mexia, empurrava, a gente já falou sobre isso. Jesus, quando aquela mulher vem e toca Jesus, Jesus faz uma pergunta. Isso está no versículo 30. Quem tocou nas minhas vestes? Olha só o que a palavra do Senhor fala. A palavra não diz que a mulher tocou nele, no corpo de Jesus. Ela tocou nas vestimentas de Jesus. Tinha um porquê isso. Tocar nas vestimentas, tocar nas franjas, né, da vestimenta de Jesus, as franjas simbolizavam as promessas de Deus. A promessa que Deus tinha feito. Então as franjas dos rabinos ali, dos sacerdotes e tudo mais, elas simbolizavam aquilo que Deus tinha prometido. Quando ela toca nessa orla, todos ali sabiam o que isso significaria. Deixa eu mostrar isso para você um pouquinho mais à frente. Marcos 6, versículo de número 56. Diz assim, ó. Onde quer que ele entrava, em cidades, aldeias ou campos, colocavam os enfermos nas praças, rogavam-lhe que ao menos os deixasse tocar na borda da sua veste, e todos os que nela tocavam eram curados. Então você percebe que existia ali uma promessa em cima daquelas vestes. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. E quando você vai para Marcos 6, quando Jesus entrava nas aldeias, nas cidades, eram colocadas as pessoas enfermas ali e rogavam para ele, falavam assim, Senhor, deixa que os doentes toquem nas suas vestes. E todos, a Bíblia garante e determina isso, não é uma questão, é uma informação importante essa. Todos que tocavam eram curados. Agora nós vamos entrar naquilo que Deus tocou o meu coração para falar para você hoje. Existem 2 toques. Quando a gente lê Marcos 5, a gente percebe que a multidão tocava. Olha o que os discípulos falaram no versículo 31. Responderam os discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Todo mundo tocava nele. Não era só nas vestes, tocava nas vestes nele, tocava, empurrava, empenso, apertava e tanto. Esse toque, ele sempre vai simbolizar um toque sem fé nenhuma. É um toque de curiosidade, por exemplo, como Herodes, por exemplo, quando viu Jesus, olhou e falou assim, você que é Jesus, faz um milagre aí para nós ver. Era um toque, é um toque que não simboliza nada, é um toque que é comum, é um toque qualquer. Então, é um toque que olha para Jesus e não reconhece Jesus o poder, não reconhece em Deus o poder, não reconhece a promessa, não reconhece isso. É um toque comum. Esse é o toque da multidão. O toque da multidão mostra muita coisa para nós. Deixa eu mostrar rapidamente no próprio versículo, no próprio contexto de Marcos 5. Olha só para você ver, no versículo, Marcos 5, no versículo 38. Quando Jesus já passa da mulher do fluxo de sangue e caminha com Jairo, até a casa do Jairo. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas eu preciso falar da multidão agora. Existiu uma multidão na casa de Jairo. Todo mundo estava chorando. Olha só como diz a palavra no versículo 38. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, que é Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Choravam muito e pranteavam. Por causa da morte da menina. Já tinham falado, a menina morreu. Versículo 39. Ao entrar, lhe disse, por que vos alvoroça e chora?
vos alvoroçais e chorais. A menina não está morta, ela dorme. Olha a palavra de Jesus. Ela dorme. Jesus muda a sentença. Nós vamos ver isso mais à frente. 40, olha a atitude da multidão. Mas riam-se dele. Não estava chorando agora mesmo. Não estava pranteando muito. E agora ri. Porque Jesus mudou a sentença. Esse é o toque da multidão. Esse é o toque que não vale nada. Eu nunca posso permitir que a minha vida seja uma vida de multidão. A minha vida tem que ser igual ao toque de fé da mulher do fluxo de sangue, de Jairo, do centurião, daqueles que mostraram que confiavam no Senhor de uma forma verdadeira. Aqueles que confiavam no Senhor de uma forma real. Aqueles que confiavam no Senhor de uma forma verdadeira. Você liga aqui de novo. Esse é o toque verdadeiro. Esse é o toque que agrada a Deus. Esse é o toque que Deus se agrada. Vamos para o toque dela agora. Nós falamos do toque da multidão. O toque da multidão é esse que não agrada a Deus. É uma multidão que aperta, é uma multidão e tal. Mas Jesus é comum. Jesus está comum ali. Ele é só uma pessoa que todo mundo está lá com curiosidade, está todo mundo ali e está todo mundo tocando nele, nada está acontecendo. Nós sempre temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual, para a gente não virar uma multidão. Vamos lá, para o toque dela agora. Vamos passar para o toque dela. Olha só. Versículo 30, né, que a gente falou, Jesus falou assim, quem tocou nas minhas vestes? Versículo 33. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Eu fico imaginando ela declarando para o Senhor, Senhor, fui eu. Fui eu que toquei nas suas vestes. O que eu tinha no meu coração? Eu estou sangrando há 12 anos. Eu já gastei todo o meu dinheiro com médico, com tudo isso. Não encontrei médico, não encontrei remédio, não encontrei nada. Mas eu encontrei o Senhor. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é aquele que vai resolver o meu problema. E eu vim no meio da multidão e toquei nas suas vestes, Senhor. A minha fé é que se eu tocasse nas suas vestes, eu ia ser curada. Olha como esse toque é diferente. Esse não é o toque da multidão. Esse toque, ele mostra em primeiro lugar que Jesus é Senhor. Esse toque mostra que aquilo que foi dito sobre Jesus, ela acreditava. Esse toque mostra que aquela promessa que tinha sobre a vestimenta, sobre as franjas, ela acreditava. Ela acreditava naquilo que Deus tinha falado. O que a palavra falava, a palavra daquela época falava, ela acreditou, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Porque a promessa de Deus era essa. Ela tinha convicção daquilo, essa é a fé que agrada a Deus. Em cima da palavra dele, em cima daquilo que ele disse, eu coloco toda a minha fé. Senhor falou que eu estou curado, então eu vou estar. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Eu já falei aqui, ó. A multidão, quando a gente fala de Jairo, né, que é a mesma história, né, só que a história de Jairo fica a primeira parte, depois o meio é a mulher de fluxo de sangue, depois a segunda parte vem embaixo. Quando Jesus chega lá na casa de Jairo, tem uma multidão chorando, tem uma multidão lá, e Jesus é muito fácil de ver essa parte, quando nós formos ver, pegar essa parte da filha de Jairo, nós vamos ver como é que Jesus fez. Você vê que Jesus já tirou todos aqueles que são incrédulos, aqueles que não acreditam, deixa de lado aí. Vocês querem rir, vocês querem chorar, vocês querem prantear, fica aí. Comigo só vai subir o Jairo, a mulher dele, Pedro, Tiago e João. Esses têm fé. Subiram lá. Jesus olha para a menina e fala, Talita cumi. A ti te digo, menina, levanta. E aconteceu o quê? Ela levantou. A promessa estava lá. Aquilo que Jesus era, aquilo que Jesus é até hoje, estava lá. Jesus tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é vida, não é morte. Jesus é caminho, o caminho direito, o caminho reto. Jesus não é curva, Jesus não é beco.
Jesus é verdade, não é mentira. Aquilo que ele fala é verdade. Acontece mesmo e pronto. Ah, pastor, tem algumas pessoas falam para mim, pastor, mas e se eu orar e não acontecer? Ora, você orou sem fé. Porque se orar com fé, Jesus falou que vai dar certo. E dá certo mesmo. Em nome de Jesus. A gente já viu em vídeos passados, determinando tu alguma coisa, sente firme. Jó 22. Determinando tu alguma coisa, sente firme. A palavra deu suporte para você? Deu. Então firma seu coração, firma aí, ó. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Tem pessoas que falam assim, pastor, mas eu tenho medo de determinar e tá querendo meio que dar ordem para Deus. Ninguém tá dando ordem para Deus, ninguém dá ordem para Deus, não. A gente obedece aquilo que Deus mandou a gente fazer pela palavra dele. A gente é obediente ao Senhor. Quando o Senhor fala que Ele não deu para nós espírito de covardia, Ele deu para nós um espírito daqueles que vão para vencer. Contudo, somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Ah, pastor, mas tem muitas aflições na nossa vida. A Bíblia fala, muitas são as aflições dos justos, mas Deus livra de todas. A Bíblia fala isso. A gente vai deixar o que a Bíblia fala de lado, irmão, para a gente ouvir o que as pessoas falam? Não, nunca. A multidão nunca vai servir para nós, irmão. A multidão nunca vai reger a nossa vida. O que rege a nossa vida é o que Deus disse. É o que a palavra do Senhor diz. Nesse contexto da mulher do fluxo de sangue, ela falou assim, ó, se tão somente eu tocar nas vestes dele, mas tinha uma promessa, não era de qualquer jeito. Tinha uma promessa. Tem alguns pastores que falam até melhor do que eu. Eles dizem assim, ó, ela não queria tocar nele, porque ela era imunda, ela pela lei, ela era contaminável, ela contaminava, né? Então ela não queria tocar na pele, no corpo de Jesus. Ela falou, eu só toco na veste. Ora, a hora que ela tocou, a fé dela, disse Jesus, que a fé dela fez com que dele saísse poder, dele saísse virtude, dele saiu o que ela precisava. O que ela precisava? Ela precisava de cura. Saiu o poder para cura. A palavra diz lá em Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Um dia eu quero fazer um vídeo só de Salmo 23, versículo 1. Tem 3 formas de você entender essa palavra. A primeira, de nada terei falta. Então, de tudo que você precisar, nada você vai ter falta. A outra parte é assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, nada é nada em nenhuma parte da sua vida. Não é só aquilo que você necessita, mas também aquilo que sobrepõe. Nada vai lhe faltar. E a terceira e última forma de interpretar aquele versículo é assim, ó, o Senhor é o meu pastor e Ele nunca vai me faltar. Ele nunca vai me faltar. Então, a minha necessidade, qual é a minha necessidade? A minha necessidade é essa, Senhor, eu estou passando um problema financeiro, Deus vai te dar. Deus vai ser supridor. Eu estou passando um problema na minha casa, Deus é supridor. Eu estou passando um problema de doença, de enfermidade, Deus é curador. Ele é o Deus mais do que suficiente. Ele é o Deus que nos sara. Ele é o Deus que nos provê. Deus é tudo, em nome de Jesus Cristo. Quando a gente entende de verdade o que é Deus, nada mais. Esse toque para nós dela mostra muito para nós qual é o toque que nós damos em Deus. Um toque de fé. Um toque de acreditar naquilo que Ele disse. E ela recebeu, filha, a tua fé te salvou. Vai-te e ser curada do teu mal. Acabou. Glória a Deus, ela foi curada. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a Deus por essa palavra que é tão maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Como eu já falei nos vídeos passados,
Por enquanto, na nossa oração, a gente está pedindo ao Senhor e tal, Senhor, derrama a tua unção de cura, tal. Mais à frente, nós vamos dar um passo à frente. Nós vamos começar a determinar a nossa cura e a nossa vitória em o nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai Santo, eu peço ao Senhor agora, Pai, que o Senhor venha abençoar este meu irmão, essa minha irmã, meu Deus, que no nome de Jesus Cristo, Senhor, derrame da tua bênção, da tua unção sobre nós, a vitória do Senhor em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.